Ok. Bom dia a todos. Hoje é dia 5 de julho de 2022. Estamos dando início a mais uma sessão da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Sejam todos bem-vindos. Eu dou as boas-vindas à doutora Adriana Pereira Davi. Também dou as boas-vindas, bom dia, ao doutor Rodrigo Pinheiro Lucas Ristel e à doutora Luzia Correia Rabelo, também seja muito bem-vinda. E pela representação fiscal, a doutora Liliane. Muito obrigada pela participação de todos. Hoje nós temos apenas um processo, né? O patrono, acho que está com alguma dificuldade de participar, eu não sei. E, então, o processo em julgamento é 4138920, da empresa Renan Percy Cassini Imóveis. Já houve sustentação oral, a sustentação oral foi efetuada em sessão anterior. Eu sou a relatora, e eu já disponibilizei meu voto para os juízes, para acompanhamento. Então, eu vou proceder à leitura do voto. Peço licença para pular o relatório, né? Já estou entrando direto na leitura do voto propriamente dito. Da autuação fiscal. A conduta fiscal relatada no presente AIM é a falta de pagamento do ICMS referente a operações tributadas, devido em razão da falta de escrituração de documentos fiscais emitidos e não levados à apuração no período considerado. A autoridade fiscal narra que o contribuinte foi excluído do regime do Simples Nacional a contar de 1/10/2019 por omissão de receitas tributárias. Desde então, deveria ter escriturado e apurado o ICMS sob as regras da RPA. Entretanto, emitiu os documentos fiscais de saída referente a operações tributadas no período de 10 de 2019 a 5 de 2020, mas não os registrou livros e nem os declarou integralmente ao fisco, seja por PGDA-SN ou mesmo por GIBs. Ademais, o fisco explica que todos os valores recolhidos a título de ICMS no período, obtidos a partir da PGDA-SN apresentados, foram deduzidos da exigência fiscal, conforme o demonstrativo de folha 8. Em face dos argumentos de defesa, o órgão de julgamento de primeiro grau converteu o julgamento em diligência para manifestação do fiscal atuante, ponderando que, em consulta por amostragem, as notas fiscais da autuação teria verificado que os produtos correspondentes pertenceriam à NCM 94.03 e que, nos termos do artigo 54, inciso 13, a linha B do RICM de 2000, estariam sujeitos à alíquota de 12% nas operações internas. A autoridade fiscal se pronunciou à folha 2282, reconhecendo a específica alegação de defesa. Aqui eu transcrevo o trecho em que o fiscal autuante reconhece essa alíquota de 12%. E aqui eu também transcrevo, faço um demonstrativo do débito fiscal original e o remanescente ao ajuste proposto pelo fisco. Assim, constei na referida manifestação do fisco, o órgão de julgamento de primeiro grau promoveu a redução do quanto do débito fiscal exigido na autuação, consoante demonstrativos fiscais acostados às folhas 2283 e 2284. No parecer de folha 2315 a 2319, a douta representação fiscal se manifestou pelo provimento do recurso de ofício interposto, asseverando que, abro aspas, o autuado não comprovou que as mercadorias relacionadas no demonstrativo, folha 266 e 531, são do Código NCM 9403. Nenhuma nota fiscal foi apresentada. Trata-se de alegação sem qualquer tipo de comprovação. Fecho aspas. O autuado apresentou contra-razões e recursos de ofício, as folhas 2223 e 2225, aduzindo que o fiscal autuante teria constatado que, de fato, os documentos fiscais contemplavam produtos do NCM 9403. O demonstrativo de folha 266 e 531 relacionaria uma a uma as notas fiscais comprobatórias de vendas efetuadas feitas para destinatários com endereço no Estado de São Paulo, contendo, inclusive, chave de acesso às notas fiscais. Em que pese o argumento invocado pela douta representação fiscal, entendo que razão assiste ao autuado. Convém notar que, conforme disposto no artigo 22 da Lei 13.457 de 2009, em se tratando de infrações caracterizadas em documentos recebidos, emitidos ou escriturados pelo sujeito passivo, admite-se como elemento de prova, em substituição aos referidos documentos, demonstrativos elaborados pelo fisco, no qual as operações, prestações ou eventos estejam individualmente discriminados. Bem se vê que a força probante de tais registros advém de expressa previsão legal.
No caso concreto, o fisco promoveu a adequada instrução probatória, individualizando as notas fiscais objeto da atuação e apontando as respectivas chaves de acesso, de forma a possibilitar a consulta eletrônica ao teor dos documentos, que, na verdade, foram emitidos entre 10 de 2019 e 5 de 2020, né? E eu faço a consulta aqui ao portal da nota fiscal eletrônica e coloco aqui o link. No outro lado, há que se ponderar que, em manifestação realizada em sede de diligência, a autoridade fiscal afirmou, de forma clara e conclusiva, ter realizado pesquisa-chave de acesso às notas fiscais por amostragem significativa, de forma aleatória, de amplo espectro, e constatado que, de fato, as operações internas retratadas nos documentos fiscais listados no demonstrativo contemplavam os produtos pertencentes à NCM 9403. Assim, ante todo o exposto e considerando que, nos termos do que dispõe o artigo 54, inciso 13, a linha B do RICMES, a alíquota interna para produtos pertencentes à NCM 94.03 é 12%, há de prevalecer a redução do quanto do débito fiscal promovida pelo juízo de piso, com esteios demonstrativos elaborados pelo fisco. Então, eu transcrevo a norma. Diante disso, nego o provimento ao recurso de ofício, mantendo a redução da exigência fiscal promovida pelo juízo de piso. Faço, então, o exame do recurso ordinário. Preliminarmente, em sua peça recursal, o recorrente reitera a preliminar arguida em defesa referente à nulidade do AIM por ausência de notificação fiscal para saneamento de irregularidades nos termos do que dispõe a Lei Complementar Estadual 1320 de 2018. A narrativa de circunstâncias anteriores à lavratura do auto de infração compôs o pano de fundo para a discussão preliminar, a inexistência de fundamento legal para a negativa da concessão de prazo para a autorregularização do estabelecimento. É importante observar, contudo, que procedimentos e decisões anteriores à lavratura do auto de infração circunscreve-se à competência da autoridade fiscal administrativa. De certo que até a lavratura do auto de infração não há litígio e, portanto, inexistem litigantes. O processo administrativo tributário só se instaura e se aperfeiçoa com a apresentação de defesa em face de lançamento de ofício. Eu trago a legislação. No caso, não há dúvidas de que o pleito para concessão de prazo para a autorregularização do estabelecimento, nos termos do que dispõe a Lei Complementar 1320 de 2018, já foi devidamente analisada e decidida pela autoridade fiscal em fase anterior à lavratura do presente AIM. E aqui eu trago o trecho, né, das folhas 534 e 551, onde se explica, né, que a autorregularização é um procedimento discricionário da administração tributária, e no caso específico, né, no Simples Nacional, né, vou me permitir ler aqui, salvo nos casos em que o trabalho fiscal seja resultado de análise de combate à fraude estruturada, ou ainda que seja fruto de planos de trabalho da DFIS ou da DRT, os acionamentos fiscais a serem realizados em operações em empresas optantes do Simples Nacional, por discricionalidade da administração tributária, serão procedidos de envio de aviso aos contribuintes para autorregularização. Então, seriam essas duas hipóteses que seria o óbice, né, a notificação para a autorregularização da empresa do Simples, né? Ou seja, seria algo discricionário, né? Seria um procedimento discricionário do fisco. E conclui-se, então, que não caberia prosseguimento ao pedido do contribuinte. Ademais, permito-me transcrever, ainda que a título de óbito indício, os seguintes argumentos do contribuinte, que a mim parecem contraditórios. Ao mesmo tempo que se diz, abre aspas, com muito empenho, dedicação e seriedade, o peticionário tem obtido sucesso e prosperidade nos negócios, ampliação de mercados e fortalecimento da reputação e de sua marca no ambiente online. Isso foi dito em 25 de 6 de 2020, está a folha 5. E em 10 de 12 de 2020, já se reporta a uma incapacidade financeira de liquidar débitos exigidos em auto de infração. Então, eu acho que existe uma contradição nesses argumentos. Outro sim, para avisar que não estamos a tratar do contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional. Ele cita, né, em sua defesa, o artigo 39 da Lei 123 de 2006. Haja vista ter ocorrido o devido desenquadramento do estabelecimento autuado do referido regime. Assim, como bem observou o juízo de piso, análise e eventual reanálise, ou ainda reavaliação da existência de direito à autorregularização, não se insere no rol das competências do órgão de julgamento. Tampouco compete aos mesmos promover nova instância, sobrepondo-se à decisão administrativa proferida pela autoridade competente. De fato, o que se faz relevante é que toda discussão que gira em torno dos procedimentos e decisões anteriores à lavratura do auto de infração
se revela estéril a solução da lite. Igualmente incabível é a tentativa do autuado de que, em sede de contencioso, ele seja concedido prazo para realizar os procedimentos pertinentes à autorregularização prevista na Lei Complementar 1320 de 2018, que foi por ele pleiteada e negada pelo fisco. Demais disso, cumpre notar que a mencionada Lei Complementar 1320 de 2018 foi promulgada no intento de criar condições para a construção contínua e crescente de um ambiente de confiança recíproca entre os contribuintes e a administração tributária, por meio de ações que busquem incentivar a autorregularização e a conformidade fiscal. Especificamente no que diz respeito ao incentivo à autorregularização, o autuado aventa a existência de contradição entre os termos incentivará, trazido no caput do artigo 14 da referida lei, que estabeleceria ser dever da Secretaria da Fazenda incentivar o contribuinte a se autorregularizar. E o parágrafo 1º, que evidenciaria o uso de um poder discricionário do fisco, substituindo aquela expressão por poderá. Não há contradição aventada. Por se acomodarem a propósitos diferentes, na verdade seriam os eixos do programa dos conformes, os termos sublinhados não colidem, mas se harmonizam. Ao mesmo tempo em que se incentiva um ambiente de confiança recíproca entre o fisco e os contribuintes, se assegura a autonomia do trabalho fiscal, mormente no que se refere à prevenção e ao combate à fraude e à sonegação. Penso que os preceitos extraídos da leitura conjunta dos incisos 1 e 2 do artigo 14 e do artigo 15 da Lei Complementar 1320 de 2018 podem ser mais bem compreendidos a partir do seguinte infográfico. Então, aqui eu faço um infográfico tentando deixar um pouco mais claro essa distinção. Então, nós teríamos dois eixos, praticamente, o de incentivo, ou seja, a Secretaria da Fazenda incentivará o contribuinte à autorregularização por meio de serviço gratuito e permanente de orientação e informação ao contribuinte, campanhas educativas periódicas, programa de educação tributária e treinamento a servidores. Ao mesmo tempo em que poderá notificar o contribuinte, seria um outro eixo, poderá notificar o contribuinte da constatação de indício de irregularidade, que seriam apurados por meio de análise informatizada de dados e análise fiscal prévia. Como bem se vê, o legislador, de fato, estabeleceu que a Secretaria da Fazenda incentivará os contribuintes a se autorregularizarem, dispondo sobre a operacionalização do incentivo. Contudo, há extremo de dúvidas que a promoção do cumprimento espontâneo das obrigações tributárias por meio de ações de incentivo à autorregularização não pode significar óbice ao devido direcionamento da atuação fiscal, sobre pena de inviabilização do trabalho do fisco. Assim, conquanto a Lei Complementar 1320 de 2018 tem enumerado os procedimentos, por meio dos quais os contribuintes devem se incentivados a corrigirem voluntariamente eventuais inconsistências em suas declarações, a notificação para a prorrogação da autorregularização foi estabelecida pelo legislador como prerrogativa da Secretaria da Fazenda. Aqui eu transcrevo a legislação. E assim, em linha com a previsão legal de que a notificação para a promoção da mencionada autorregularização é prerrogativa da Secretaria da Fazenda, tenho que a arguição de nulidade do presente aí não merece albergue. Demais disso, não me parece demasiado destacar que a peça exordial em apreço se encontra em perfeita sintonia com as exigências vinculadas no artigo 142 do CTN e pelo artigo 34 da Lei 13.457 de 2009. A matéria tributável foi claramente determinada, o sujeito passivo devidamente identificado, restou suficientemente descrito o fato gerador da obrigação tributária e as circunstâncias em que ocorreu, bem como os dispositivos infringidos relativos às penalidades cabíveis. Além disso, a foi instruído com documentos demonstrativos e demais elementos materiais comprobatórios da infração. E, em tendo sido satisfeitos todos os requisitos da lavratura previstos pela legislação tributária, não há que se falar em nulidade do auto de infração. Então, passo agora ao exame do mérito. Quanto ao mérito, o cerne argumentativo da peça recursal é composto por dois elementos. Um, configura a admissão, nos termos do inciso 2 do artigo 20 da Lei 13.457 de 2009. O outro, consubstancia insurgência contra a decisão monocrática que deixou de acolher a matéria impugnada, consoante prevê o artigo 5º, o parágrafo 5º do artigo 47 da mesma lei. Admite-se parte do débito fiscal, no valor de R$ 576.632,52. Insurge-se contra a decisão monocrática que negou o acolhimento à pretensão defensiva de que fosse excluída da ação fiscal os valores a que, alegadamente, o estabelecimento teria direito a título 1. De crédito de ICMS sobre aquisições de mercadorias entradas para comercialização, e 2. De compensação dos créditos referentes às mercadorias em estoque em razão do desenquadramento do regime do Simples Nacional. Restou delineado, portanto, o limite da controvérsia em recursão. Assim,
ponderando a ausência de contestação específica e o reconhecimento parcial do débito no valor de R$ 576.632,52, toma por incontroversa a prática da conduta infracional pelo estabelecimento atuado, nos termos do inciso 2 do artigo 20 da Lei 13.457 de 2009. Permanece, portanto, em exame o pleito recursal pela exclusão dos créditos relativos às entradas de mercadoria para comercialização e as mercadorias em estoque no passo do desenquadramento. Em primeiro plano, o autor afirma que, atendendo ao que foi determinado pelo fisco, teria apresentado juntamente com sua defesa o livro do registro de entrada, referente ao período que possa ser considerado sob o regime do RPA, no qual estariam lançadas as aquisições de mercadoria para comercialização e os respectivos valores creditados. Contudo, ele reconhece que não promoveu a declaração da aludida apuração em dia. Por fim, aduz que os créditos do imposto foram devidamente escriturados com base em notas fiscais de aquisição de mercadorias para comercialização e que seria imperativo seu reconhecimento sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Referidos argumentos que reiteraram o quanto foi dito na defesa e o acervo probatório apostado nos autos foram analisados e rechaçados pela autoridade fiscal sobre o fundamento de que não houve escrituração tempestiva dos livros. Não foram apresentadas provas a título de esclarecimento ou validação. E as guias sequer foram transmitidas. Também se lê da manifestação fiscal que o fisco entendeu ser direito do contribuinte manter os créditos na escrituração regular para uso futuro, mas não para compensar com esse aí lavrado por falta de lei autorizativa. De outro vértice, vale registrar que, juntamente com a peça recursal, o autor postou aos autos planilha a demonstrar que o valor que reconhece como legítimo é aquele pretendido como direito ao crédito. Pois bem, de início, cabe registrar a existência de questões conceituais e legais que merecem atenção. No âmbito tributário, há essencialmente duas exceções fundamentais para o termo compensação. O primeiro seria a operacionalização do princípio da não cumulatividade, que seria a compensação escritural, e o segundo, modalidade de extinção do crédito tributário. A primeira acepção, contemplada no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, refere-se precisamente à apuração do montante do imposto a ser recolhido, o qual deve ser obtido, compensando, se ele for devido em cada operação, com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado ou pelo Distrito Federal. A outra, que tem origem no artigo 170, combinado com o 156 do CTN, diz respeito ao fato de a lei, de modo expresso, poder autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Aqui eu cito Hugo de Brito Machado, que fala que a operacionalização do princípio da não cumulatividade é uma compensação com regime jurídico próprio, que não se confunde com a compensação como forma de extinção do crédito tributário, que é um instituto de direito obrigacional. E, como se vê, estamos a tratar de figuras autônomas, que se submetem a princípios, critérios e regras de interpretação distintos. Em detalhes, impede ressalvar de pronto que o Código Tributário Nacional reconhece a compensação como forma de extinção do crédito tributário, desde que, mediante prévia e específica autorização legislativa do Poder Tributante. Aí eu cito aqui uma doutrina, Leandro Paulsen, e, como se vê, no âmbito do ICMS, a compensação de créditos tributários da Fazenda Pública e crédito do sujeito passivo contra ela só pode ser admitida se houver lei estadual específica. A par disso, ressalta-se que o artigo 93, inciso 1 da Lei 13.457 de 2009, afastou da competência das delegacias tributárias de julgamento e do Tribunal de Impostos e Taxas as questões relativas a pedidos de compensação. No que tange à figura de compensação escritural, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, como já dito, trata-se de técnica de apuração do imposto a recolher com o escopo de preservar o princípio da não cumulatividade, recebido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De fato, o sistema de compensação de imposto devido com o imposto já recolhido sobre a mesma mercadoria opera-se de forma a impedir a incidência do ICMS em cascata. O valor apurado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo dos impostos cobrados em operações anteriores com aquela mercadoria. Pode-se assim dizer, de forma bem simplificada, que o crédito do imposto é um registro contábil de apuração do ICMS vinculado a um correspondente débito. Nesse contexto, uma circunstância merece destaque: o direito ao crédito relativo ao imposto exigido por meio de AIM. E aqui cabem dois esclarecimentos. Desde que obedecidas as exigências legais e regulamentares, pode vir a ser assegurado o direito do crédito do imposto referente à entrada de mercadoria para comercialização exigido através de auto de infração efetivamente liquidado. A circunstância envolve análise documental, que na hipótese é matéria de competência do posto fiscal de vinculação das atividades do contribuinte.
Note que, nesse sentido, a douta Consultoria Tributária da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo já se pronunciou por meio da consulta 22095 de 2020. E aqui eu transcrevo a ementa da consulta. Retendo dos conceitos e normas sobreditos, os elementos essenciais, procedo ao exame da controvérsia posta. De plano, já adianto que, no caso subexame, conquanto se estabeleça a necessária distinção entre compensação que ocorre no âmbito da técnica da não rotatividade daquela tratada pelo CTN, né, como causa de extinção do crédito tributário, não há sobre qualquer ótica como se acolher a pretensão do autuado. Primeiramente, cumpre destacar que não cabe a este órgão de julgamento proceder à compensação escritural, de forma a excluir da presentização fiscal os valores que o estabelecimento alega ter direito a título de crédito do ICMS sobre aquisições de mercadorias entradas para comercialização. E aqui eu trago uma jurisprudência da 12ª Câmara, que fala que eventual direito ao crédito decorrente do princípio da acumulatividade, quando for ao caso, deve ser exercido pelo próprio contribuinte. Entretanto, isso não ocorreu no caso em Testília. Note que, em sua defesa, o autor afirmou, e aqui eu também abro aspas, tendo, para tanto, providenciado os lançamentos correspondentes nos livros. Importante observar, contudo, que a aludida escrituração não foi providenciada à época de seu descredenciamento do regime de Simples Nacional, mas após a lavratura do presente AIM, em 10/11 de 2020, né, que é a lavratura do AIM. Então, evidencia-se, portanto, a sua intempestividade. Na verdade, como observado pelo julgador monocrático, os protocolos de entrega das FDs em questão à Secretaria da Fazenda têm data de 8/12 de 2020. Por outro lado, o próprio autuado admite, né, não ter transmitido as guias correspondentes. E ele justifica, né, dizendo que, se declarasse, os valores seriam automaticamente escritos em dívida, né, e também não poderia, pelo mesmo motivo, abater das declarações os valores exigidos no AIM. A justificativa apresentada para tal fato não socorre o autuado, porque tal circunstância decorre de sua própria conduta de não promover tempestivamente a escrituração de que era obrigado. Como bem destacou a autoridade fiscal, desde o estouro da receita, e é nesse momento que surgem as obrigações ora sonegadas. É de grande importância ressaltar que a escrituração dos créditos por si só não configura apropriação. Para tanto, o crédito deveria ser registrado no livro de registro de apuração do ICMS e espelhado em dia, de modo a ser compensado com débito, resultando em redução do valor do imposto a ser recolhido e no aumento do saldo credor. Desse modo, pelo fato de não estarmos tratando de créditos apropriados, não se presta confronto o entendimento jurisprudencial referenciado pelo ilustre patrono do autuado em sede de sustentação oral. Então, aqui eu trago a jurisprudência que o patrono trouxe. Mas não é só. Como bem ressaltou a autoridade fiscal, não foram apresentadas tempestivamente provas a título de esclarecimento ou validação das alegações. Daí, não ser preciso muito esforço para se perceber que não há como se compensar parte do imposto em ação com potencial direito ao crédito de liquidez não comprovado. De fato, o atendimento à pretensão do autuado demandaria a convalidação de supostos créditos de liquidez não demonstrada, alegadamente escriturados em livros apresentados intempestivamente e sequer declarados em dia. Não obstante, é preciso lembrar que, em caso, estamos a examinar o potencial direito a crédito do ICMS, incidente de entrada de mercadorias, cuja falta de pagamento do imposto é objeto de auto de infração. E a hipótese aplicar-se-ia mutatis mutandis, já citado o pronunciamento da douta Consultoria Tributária, né, na consulta 2205 de 2020. Né? O direito ao crédito deveria ser exercido sobre a orientação do órgão executivo tributário após a liquidação do AIM. Entretanto, embora reconheça a prática da conduta infracional narrada no AIM, o autor afirma que houve encerramento do estabelecimento. Registre-se que a consulta pública realizada ao portal do Sistema Fiscal, CADESP, aponta que houve extinção do estabelecimento pelo encerramento da liquidação voluntária em 10/12 de 2020, ao passo que consta da folha 1 que o auto de infração em apreço foi lavrado em 10/11 de 2020, ou seja, o estabelecimento foi extinto um mês após a lavratura do AIM. De certo que o encerramento do estabelecimento se deu após a lavratura do presente AIM e sem a liquidação do débito fiscal que exigiu, ainda que a prática infracional narrada seja controversa, ou seja, se admite a prática infracional, se encerrou o estabelecimento, mas não se liquidou o AIM. E ainda foi apresentada, né, a folha 7, um demonstrativo que ele poderia ter feito uma redução, né, do valor, né, do cálculo da multa, através da confissão retratável, né? Ele poderia ter tido uma redução de 70% da multa. Claro, evidentemente, sujeito à análise da Secretaria da Fazenda. Por conseguinte, resta manifestamente prejudicada qualquer possibilidade de verificação pelo órgão competente da regularidade de eventuais créditos extemporâneos.
Cumpre sublinhar, porém, que a discussão em foco é de toda inócua para o deslinde da presente lide, na medida em que não é competência desse juiz administrativo promover compensação escritural do ICMS. Do mesmo modo, não cabe a esse órgão de julgamento promover a extinção de parte do crédito tributário imposto por meio do presente AIN a partir de compensação com aludido crédito de mercadorias em estoque, quando o desenquadramento do estabelecimento do regime do Simples Nacional. Ao revés do que é dos autuados, correto o entendimento fiscal de que, em tese, seria direito do contribuinte manter os créditos na escrituração regular para uso futuro, mas não para compensar o valor desse AIN, lavrado por falta de lei autorizativa. De fato, como dito já Lúrios, nos termos do que dispõe o artigo 170 do CTN, a compensação de créditos tributários da Fazenda e do sujeito passivo só pode ser admitida se houver lei específica. Mas, lei a autorizar a compensação pretendida nos autos, no Estado de São Paulo não há. Acrescento em paralelo que a norma posta no artigo 93, inciso 1 da Lei 13.457 de 2009, afastou a competência desse órgão de julgamento em relação à matéria. Por derradeiro, é indispensável esclarecer que tal circunstância não configura enriquecimento sem causa do Estado, como evento autuado. Não se trata de enriquecimento sem causa, artigo 876 da Lei 10.406/2002, no Código Civil, porque não estamos a tratar de recebimento devido, ou de outra forma de direito obrigacional. Aí eu cito aqui, então, a legislação. Enfim, não há que se rememorar que o crédito não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, sendo vedado o aproveitamento de saldos de crédito existentes na data do encerramento das atividades do estabelecimento, nos termos do inciso 2 do artigo 69 do RICMES 2000. Antes das circunstâncias fáticas dos autos e a base normativa que norteia a acusação fiscal, se evidencia a legitimidade da pretensão recursal de exigência de redução da exigência fiscal para que correspondessem às diferenças entre os valores dos débitos e de potenciais créditos. No outro caso, o autuado se insurge contra a multa aplicada. De plano, rejeita o pleito recursal de recapitulação da multa referente à acusação fiscal relatada no AIN para a linha C do inciso 1 do artigo 527 do RICMES. Isto porque a penalidade prevista na linha C é aplicável apenas aos casos em que se configura infração relativa à emissão ou escrituração do documento fiscal em operação tributada como não tributada isenta, que não é o caso dos autos, erro na aplicação da alíquota, na determinação da base de cálculo, na apuração do valor do imposto, desde que o documento tenha sido emitido e escriturado regularmente, o que a toda evidência não corresponde à hipótese dos autos. E, consoante a narrativa da infração, houve falta de pagamento referente a operações tributárias, precisamente em relação da falta de escrituração tempestiva dos documentos fiscais. Não há que se olvidar que, na dicção do artigo 144 do CTN, o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador. Nesse cenário, a situação descrita no AIN se subsome à hipótese infracional prevista na linha B do inciso 1 do artigo 85 da Lei 6374/89. Enfim, a multa está em conformidade com a legislação vigente e guarda a proporcionalidade com os danos causados ao Estado pelo descumprimento da obrigação tributária. Enfim, e por final, o contribuinte, especificamente em relação ao critério de cálculo da multa questionado pelo autuado, eu digo que há que se distinguir o termo inicial, vai ser uma confusão entre isso, né? O termo inicial para atualização do valor básico da multa exigida no AIN, que no presente caso incide a partir do dia seguinte ao do vencimento do imposto sobre o qual a multa será calculada, conforme disposto no item 1, parágrafo 4 do artigo 565 do RICMES, daquele referente aos juros de mora incidentes sobre a multa, que vai incidir a partir do segundo mês subsequente da notificação da lavratura da auto-inflação, caso não haja o regular recolhimento do débito fiscal no vencimento, conforme previsão do inciso 1 do artigo 96 da Lei 6374. E aqui eu faço um quadro, né, tentando facilitar a compreensão da matéria, né, distinguindo as duas hipóteses, né? Uma seria para a atualização do valor básico da multa, e a outra seria os juros de mora incidentes sobre a multa, caso não houvesse regular recolhimento do débito fiscal no vencimento. Então, aqui eu trago a diferenciação. Assim, diante do exposto, né, conheço do recurso de ofício e do recurso ordinário interpostos e nego-lhes provimento. Doutores, como eu voto, peço desculpa pelo voto longo, né? E assim, eu passo a palavra primeiro, então, à doutora Liliane, pela representação fiscal, as suas considerações. Bom, doutora, queria parabenizá-la pelo seu voto, achei excelente, um voto muito completo, e no que diz respeito, quando você aborda a Lei 1320 de 2018, é muito importante essas considerações que você fez. Eu peço licença
para que eu possa citar sua decisão como jurisprudência e paradigma nos meus pareceres, porque os contribuintes têm trazido muito essas alegações em termos de que, de acordo com essa lei, as autuações seriam indevidas, porque o fisco primeiro tem que notificar, o fisco é parceiro, a empresa tem uma classificação alta, ela não poderia ser autuada. Então, suas considerações foram muito precisas, muito boas, eu queria parabenizá-la, e para a gente é uma utilidade, porque esse argumento tem sido trazido muitas vezes. Em relação ao recurso de ofício, ao provimento, ou melhor, ao não provimento, eu concordo com a sua decisão, porque, embora o parecer da representação fiscal tenha alegado que o contribuinte não contraditou o demonstrativo do fisco e que era papel dele trazer documentos que infirmassem o demonstrativo, na verdade, o demonstrativo foi favorável ao contribuinte, portanto, não cabia a ele contradizer aquilo que foi favorável. E o fiscal não afirma, que efetuou a pesquisa, as chaves de acesso, que fez uma pesquisa significativa de amplo espectro, perdão. Então, nós não temos por que não confiar, não duvidar da palavra do agente fiscal, que confirmou que as notas fiscais realmente possuem aquela classificação fiscal. Eu acho que exigir do contribuinte que ele contraditasse um demonstrativo que lhe é favorável não faz muito sentido, seria produzir provas contra si mesmo. E o fiscal afirmou que fez o cotejo, ele tem acesso às notas fiscais, assim como todos nós, às chaves de acesso, e confirmou. Então, eu não vejo porque eu acho que a decisão realmente deve ser mantida e a redução deve ser mantida, sim. Ok, muito obrigada, doutora Liliane. Realmente essa questão dos conformes realmente é uma questão que a gente precisa, né, definir exatamente, que são eixos diferentes, né, uma coisa é você fazer incentivar a valorização, então existem vários procedimentos, né, para que o programa seja realmente dado a efeito, e fazer essa distinção do que é realmente o papel do fisco, né, o fisco não pode ser impedido, né, de programar suas ações fiscais, né, não seria certo todo e qualquer contribuinte ser notificado antes de ser autuado, né, seria, na verdade, uma convalidação de fraudes de práticas sonegatórias, né. Exato. E como participante do processo do programa, e eu participo do programa, eu faço as diligências, todas as visitas que a gente faz, sempre é no sentido de orientação, mas nunca, raramente a gente fala de infrações ou menciona infrações, a gente não tem acesso à escrita do contribuinte, eu mesma não sou da fiscalização externa, eu não tenho acesso aos sistemas, então é uma orientação assim muito vaga, muito aberta, ela não é específica, ela não serve como uma notificação de infrações cometidas ou então regularização de escrita fiscal. É muito difícil isso acontecer. Exato, exato. Então, na verdade, se mostra para o contribuinte quais são as possibilidades, né, onde ele poderia, né, estar errando, né, mas assim, isso ele mesmo promoveria a sua autorregularização. É diferente de quando o fisco emite uma notificação e obriga ele obriga, entre aspas, né, num determinado prazo. Sim, é uma situação totalmente diferente. Ao contrário, aí ele vai ser autuado caso ele não promova essa regularização. Né? Então, são situações diversas, né? Então, há uma certa confusão em relação a isso. Muito obrigada, doutora Liliane. Passo a palavra, então, à doutora Adriana, por favor, doutora Adriana. Eu também quero parabenizá-la, doutora Luciana, excelente votos, muito completo. Essa questão dos conformes é interessante a gente comentar, porque assim, né, tem um exemplo, que é o Emprega Legal, que a gente vai só dar uma orientação realmente sobre o Simples Nacional, sobre como é a escrituração, a gente explica sobre o programa. Então, ali, essa questão dos conformes, ela tem uma característica realmente de aproximação do fisco, ela tem uma característica bem interessante, mas ela tem um outro fundamento, né, que na hora que você inicia uma ação fiscal, ela é totalmente diferente, né, você já presenciou um fato que poderia exigir uma punição, né, uma infração, então a gente está em momentos diferentes, né, que nem semana passada eu também sou, como a doutora Liliane, faço parte do programa também, a gente, assim, são situações bem específicas em que é uma orientação, que nem um outro exemplo,
emissão de cupom fiscal quando já está vencido, né, o equipamento, né, por tempo de utilização, são algo bem simples, né, que acaba assim, sempre uma orientação, né, tem esse sentido. Então, foi muito produtivo, eu achei bem esclarecedor o voto e faz essa diferença, né, porque para que tenha sucesso o programa e que também para que o programa não atrapalhe o outro lado da fiscalização, que é super importante. Eu concordo com o voto, também acredito que as questões da multa, isso já está bem, né, é a parte da legislação, parte dispositiva, não tem dúvida. A questão da aplicação, né, da alíquota, você percebe que no primeiro momento o auto de infração ele foi feito ali considerando os estados, né, alíquota interna, alíquota externa, de outros estados, enfim. E aí esse cuidado, né, o contribuinte trouxe essa questão, né, do código e que o correto seria a alíquota de 12%, então ele trouxe essa informação e foi feita essa correção. É interessante porque a experiência que eu tenho com relação à fiscalização, né, em termos de vários documentos, às vezes são várias informações, e quando se trata-se de uma operação com Simples Nacional, acaba que tendo um trabalho bastante árduo, né, em termos de você entrar em nota por nota, verificar. Então, na hora que o contribuinte trouxe essa informação e o fiscal lhe fez essas observações, né, eu também não tenho, mantenho ali perfeito o voto, doutora, não tenho mais nenhuma outra consideração. Ok, muito obrigada, doutora Adriana. Passo então agora ao doutor Rodrigo, por favor. Obrigado. Realmente, o voto está bem pontuado, né? Eu acho que são discussões que têm que ser bem pontuadas para não ter confusão posteriormente, né? A parte do recurso de ofício, realmente, acho que está claro, não tem discussão. Realmente, na hora que fizeram a separação na autuação, fizeram a separação por estados, interno e externo, e não verificaram o produto final, né? Então, na verificação, realmente tem que ser reformado o auto nesse ponto. Em relação ao recurso ordinário, eu entendo, eu até tinha comentado que a gente já tive algumas discussões em relação ao crédito de Simples Nacional, quando a pessoa jurídica é excluída. Realmente, no auto de infração, não é o momento da discussão do crédito ou não do direito ao crédito. Então, você tem esse direito ao crédito, isso o Estado não está te travando, mas ele não é o momento correto para solicitar esse crédito. Então, se realmente for na operação normal, no momento da exclusão do Simples, ele teria que fazer toda a escrituração correta, daí faria crédito e débito, e daí teria esse momento. Como não foi feito antes da autuação, né? Não tem esse direito no momento da autuação. Então, realmente, eu concordo com o quanto já foi exposto. Da multa, eu lembro que muito eu já discuti isso lá atrás, dessa atualização do valor básico da multa. Mas daí é outra discussão em relação a juros em cima da multa, e não realmente o momento dos juros da multa. Os juros da multa realmente não está ocorrendo no auto de infração, ele só vai ocorrer quando for inscrito em dívida ativa, outro momento. Então, não está dentro dessa discussão nesse momento. E acho que é isso. Então, todos os pontos foram bem elencados, eu concordo totalmente com o seu voto, doutora Luciana. Ok, muito obrigada, doutor Rodrigo. Doutora Luzia, passo-lhe a palavra. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-la, né, pelo excelente voto, muito pormenorizado, analisando todas as questões, todos os pontos realmente levantados pelo próprio contribuinte, né, levando em consideração todo o trabalho fiscal também feito, todo o trabalho e informações que foram trazidas. E de todas as considerações já levantadas, eu não tenho nada a acrescentar, só parabenizá-la e irei concordar também com o voto. Ok, muito obrigada, doutora Luzia. Então, aqui eu vou encerrar os debates, né? E vou fazer a verificação de quórum, por favor, doutores.
Doutora Luzia, tem algum problema? Está sem áudio. Ok, obrigada. Então, iniciando a votação. Ok, encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Então, doutores, em relação ao AIN 4138-920, Renan Berci Cassino Imóveis, nós tivemos o recurso de ofício e também o recurso ordinário conhecido com julgamento de mérito e não provido. Dessa forma, nós encerramos, então, o julgamento e eu vou encerrar a sessão. Ok, sessão encerrada. Doutores, então, agradeço a participação de todos, muito obrigada pela presença, pela participação. Nossa sessão foi curtinha, mas creio que tenha sido bem produtiva, né? Eu agradeço a doutora Adriana Pereira Davi, né? E passo-lhe a palavra para alguma consideração final. Se nós temos nessa Câmara, a gente sempre no final permite que os juízes façam alguma consideração, alguma questão que queira colocar. Doutora Luciana e demais doutores, eu que agradeço a oportunidade, como eu comentei, essa minha segunda sessão foi muito proveitosa, eu aprendi bastante nessa oportunidade, agradeço novamente, né, pelo voto, doutora Luciana, achei muito completo, e como a doutora Liliane comentou também, farei uso, né, gostaria de pedir essa permissão, né, de fazer uso dessa jurisprudência tão importante com relação aos assuntos que foram tratados, e é isso, né, só um agradecimento mesmo, e foi bem proveitosa, achei curta, mas produtiva. E obrigada a todos pela oportunidade. Ok, muito obrigada, doutora Adriana, seja sempre muito bem-vinda na nossa Câmara. Eu que agradeço, obrigada. Rodrigo, por favor, uma consideração final. Obrigado, queria agradecer mais uma vez aqui na primeira sessão, na primeira turma, né? E a segunda vez já na primeira turma, então, tipo, queria agradecer e semana que vem eu estou novamente aqui na sessão. Muito Okay. obrigado. Muito obrigada também, é um prazer tê-lo conosco. Doutora Luzia, por favor. Primeiramente, né, parabenizá-la mais uma vez pelo voto. A sessão foi curta, mas foi muito produtiva. Um voto realmente, assim, exemplar, né, porque, como eu falo, todo mundo já falou, já elogiamos bastante, mas um voto bem pormenorizado. Eu falo sempre que esse tribunal e o Tribunal de Impostos e Taxas, né, tem esse cuidado, né, nos seus julgamentos, né, sempre se analisa ponto a ponto, de forma, assim, esclarecedora, para não restar dúvidas quanto ao não enfrentamento das questões, né. E sempre é uma honra participar, estarei com vocês mais em 2 sessões, na próxima quinta e na próxima terça, e é sempre um aprendizado muito grande, e obrigada pela oportunidade. A gente agradece. Doutora Liliane, por favor. Bom, vocês não vão me ver tão cedo, porque eu sou substituta, eu só devo aparecer novamente daqui a mais ou menos uns 6 meses, mas eu queria agradecer a Thaís, acho que é a Thaís, que é a titular da Câmara, por ter disponibilizado o voto com... Karina. A Karina disponibilizou o seu voto, assim, anteriormente, e para a gente, como substituto, isso é muito importante, porque às vezes eu participo de Câmara como substituta, eu tenho conhecimento do voto no momento, às vezes eu sou pega de surpresa, assim, coisas que a gente não espera acabam acontecendo, então a Karina foi muito gentil em disponibilizar a decisão, e já poder ter estudado antes, olhado melhor, isso foi fundamental, queria agradecer a ela, e a gente se vê novamente daqui a alguns meses. Obrigada. Seja sempre muito bem-vindo. Então, Obrigada. doutores,
Eu agradeço a todos a participação, desejo aí uma excelente semana e nos vemos na próxima ou em alguma outra oportunidade. Muito obrigada. Peço ao doutor Jailson, por favor, que encerre a gravação.